Vamos lá, então, gente. Feito, tá aí, ó. Aulinha de hoje. Fake news. Pode ir, Lucas. É contigo. Então tá. Fake news e mídias digitais, gente. Eu e o Chuchu, a gente vem conversando de buscar trabalhar em diversos momentos competências, as aulas em conjunto que a gente faz, ou de geopolítica externa, a gente sempre trabalhar com elementos que vão desenvolver principalmente aspectos do que a gente conhece como as competências e habilidades do Enem, certo? E fake news e as mídias digitais vão trabalhar em algumas das competências que a gente observa dentro do Enem, principalmente, certo? Até porque é um assunto extremamente contemporâneo, que está dentro dos noticiários, do dia a dia, que a gente consegue observar dentro da nossa sociedade. E dentro das competências e habilidades, eles vão explorar duas competências principalmente, que é a competência 4, que trabalha com a ideia de tecnologias, é muito vinculada ao avanço das mídias digitais, certo? E a competência 5, que é uma competência que esse ano ela é priorizada. Ela talvez de todas é a principal competência da prova de ciências humanas, mas esse ano em específico, por ser ano eleitoral, ela vai estar muito em voga, que trabalha a democracia, cidadania e direitos humanos. E o aspecto da fake news, a gente vai perceber na aula de hoje, que fere diretamente esse aspecto que a gente está observando aqui, tanto dos direitos humanos, quanto em perigo à própria democracia, né? Então, esses elementos que a gente vai observar dentro dessa aula de hoje, ela pode ser usada tanto numa prova de Enem, ser cobrado dentro de questões de competências e habilidades dentro da prova de ciências humanas, mas também como a gente vai começar e dando início à nossa aula do dia de hoje, vinculado ao que a gente vai observar como os temas de redação. E aí, Chuchuzeira, olha só a quantidade de temas que a gente pode observar que caem dentro do Enem, que estão, de uma maneira ou de outra, vinculados a pretextos, sobretudo das fake news, certo? Então vamos pegar ali, ó, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho realizado pela mulher no Brasil. Não entra fake news. Qual que vai entrar? A de 2018, como o Chuchu está colocando ali. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Pô, isso aqui é muito fake news, né, cara? Isso aqui é totalmente vinculado a fake news e também a competência 5 do Enem. Por favor, Chuchu. Não, é exato, assim, ó, dá para ver que tem uma diversidade muito grande de temas, né? A gente fez essa lista aqui que basicamente pega todos os temas do Enem, Enem digital, Enem, né, presencial e tal, e essa de 2018, em especial, é um assunto transversal às fake news, né? Então, existe uma possibilidade muito grande de ser cobrado a ideia das fake news, que nem o Lucas colocou, em ano eleitoral, pô, olha o que foram as eleições presidenciais no Brasil, as últimas. Fake news é um assunto realmente importante, tanto que, assim, ó, em 2016, foi considerado a expressão do ano, né? A palavra do ano. É a palavra do ano, geralmente é aquela mais pesquisada, né? Um termo, expressão, enfim, palavra mais pesquisada durante um ano. 2016 foi fake news. E aí, 2018, estava aqui como um assunto que permeia o tema da redação. Nossa, o Lucas, agora voltou. Tá nas sombras, das trevas. Mas o grande lance é que é um assunto que permeia. Claro, olha só, a gente teve ali democratização do acesso ao cinema, desafios do enfrentamento da invisibilidade do trabalho, né, da questão das mulheres. Então, existe uma diversidade muito grande e nada impede, dentro da lógica que o Lucas colocou ali, das competências 4 e 5, a gente ter fake news, né, na redação. Na URGS, eu coloquei aqui a lista de temas da URGS, não tem nenhuma que trabalha com fake news. Tu vai pegar aqui, ó, de 2024 a 2014, peguei as 10 últimas, não tem nenhuma que trabalha com fake news. Então, é uma possibilidade muito grande de se trabalhar com isso. Porque tu pode ter a URGS puxando, cara, toda essa pressão que a gente está tendo cada vez mais hoje em dia sobre essa temática, a URGS puxar, porque é um assunto importante. Cara, olha o último tema de redação, que tem uma redação bunda, né, 2024.
Pô, chinelo pra caramba. Então, agora a tendência, 2024, uma temática de redação muito ruim, agora eles vêm com uma muito boa, fake news, né? Não concorda, Lucas? 2024 decaiu, né? Nossa, maravilhosa, a maior redação da história da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma coisa que tu nunca vai ver, por exemplo, é que geografia pode ser e deve ser ensinada. É algo que tu nunca vai ver dentro da URGS, então tu não precisa te preocupar dentro desse elemento de redação, porque é uma matéria menor, então tu não precisa te preocupar dentro dessa estrutura, certo? Mas história, como essa mãe científica que a gente vai observar, provocou, meu parceiro, toma de volta, certo? Que a gente vai observar aqui dentro dessa coisa linda e maravilhosa. Mas, Chuchu, mesmo dentro dos temas de redação que a gente vai observar, e, por exemplo, a do ano passado, tu pode tranquilamente trabalhar com a ideia de manipulação da informação dentro da própria história, certo? Que a gente vai observar, os processos históricos também vão estar recheados de elementos de fake news, certo? Então, a própria percepção, exemplificações, colocar a fake news como força de argumento dentro da redação pode tranquilamente aparecer para vocês. E espero que essa aula aqui que a gente preparou ajude bastante dentro desse princípio que a gente pode observar. Chuchuzeira, vamos dar ali? Dando continuidade, Lu. E aí, assim, só para a gente contextualizar, o que a gente entende como fake news, né, Lucas? A ideia de fake news é basicamente tu ter uma informação falsa, uma notícia falsa, que se propaga muito rapidamente. Então a gente começa aqui, o Lucas vai trazer essas fake news ao longo da história. Talvez a gente, né, o termo fake news mais atual, mas no contexto do que a gente entende por fake news se enquadra. E depois isso ganha muito espaço, né? A partir da internet, redes sociais, enfim, isso se populariza demais. E a gente vai fazer esse aparato todo, né? Depois, até lá no grupo, no nosso grupo do Telegram, eu vou colocar uma matéria a respeito de fake news na história, né? Depois eu vou passar para o Lucas também, né? Que eu estava olhando aqui antes da aula e já separei ela, tá? Então, olha só, começa aí com essa parte mais filosófica. Achei que era história, mas nem história entrou aqui, né? Só filosofia, que acho que é o que importa. Não, eu queria conversar com a galera, Chuchu, antes da perspectiva de um elemento histórico, para a gente entender o quanto o argumento, obviamente, esses filósofos aqui, e que a gente nem pode chamar de filósofo, porque eles não vão ser necessariamente uma escola filosófica, mas o quanto os sofistas eles vão estar vinculados a um processo de desenvolvimento de uma percepção, tá? Uma percepção das formas de argumentar que vão dar base, por exemplo, para que ao longo da história se desenvolvam elementos subjetivos para o próprio desenvolvimento do que a gente tem de uma argumentação hoje baseada em fake news, certo? Não que, obviamente, a ideia dos sofistas era desenvolver uma rede em massa de produção, uma indústria da mentira, certo? Mas os aspectos filosóficos que eles vão começar a desenvolver aqui dentro desse momento é a base filosófica, por exemplo, que a gente vai perceber em determinado momento das fake news, certo? Essa ideia de subjetividade, que não necessariamente o objetivo da forma de pensar, o objetivo do argumento vai ser de encontrar uma verdade. Eu acho que esse é o ponto principal. A ideia dos sofistas no seu processo de argumentação vai ser não necessariamente a verdade, mas sim vencer debates. E essa é a perspectiva. A ideia de hoje, dentro de um debate, o cara pegar, te refutei. Não, o dado que tu me trouxe não é verdade, não importa, eu te refutei dentro desse momento. Isso era algo que o sofista fazia, entendeu? Essa ideia de que a verdade é relativa, essa ideia de que a verdade é propósito de cada um, que é interno de cada um, que é produto de cada mente, certo? Então, por isso que eu achei importante colocar, primeiro, para a gente fazer uma revisão sobre esses filósofos que estão bastante em voga nos últimos anos dentro da prova do Enem, e principalmente para a gente observar o quanto se influencia através desse pensamento desenvolvido para eles, a subjetividade que vai dar proporcionar, hoje em dia, por exemplo, um argumento de fake news, certo? Então, o que é esse contexto histórico que vai observar o que a gente conhece como sofista, certo? É durante o que a gente observou ali do século de Péricles. A gente já falou diversas vezes sobre esse período, o período da democracia ateniense, o período onde a gente tem o desenvolvimento de um debate político, filosófico, baseado em aspectos científicos, né, principalmente. Então, é durante esse período, Xuxa, se tu puder
a democracia de Atenas, no que a gente vai chamar de século de Péricles, que é o século V antes de Cristo. Século de Péricles, né? Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor. Não, não é o Péricles do Exalta, gurizada. Maravilhoso também, mas esse é o Péricles que a gente vai ver o legislador que, em conjunto com Solon, com Drácon, vão desenvolver esse sistema democrático direto, exclusivo, e que, por isso que a gente tem que entender por que esses caras vão estar dentro desses locais? Porque esse local, a democracia, ela é feita à base da argumentação política. E esses caras, na real, vão começar a ganhar dinheiro através desse processo. Então, quem que são esses sofistas? Eram professores itinerantes que percorriam as cidades-estados, principalmente que exerciam o aspecto democrático, sobretudo Atenas, né? Em que ensinavam para os seus alunos a arte da retórica. Eles eram pagos para receber, para ensinar a arte da retórica para as pessoas vencerem debates. Então, políticos jovens que queriam se tornar grandes políticos dentro dessas sociedades pagavam para esses caras para eles ensinarem técnicas de argumentação. É isso, sofistas, certo? Então, a principal finalidade dos ensinamentos era introduzir o cidadão na vida política, certo? Não como necessariamente a busca por argumentos verdadeiros, mas de vencer debates. Então, essa é a ideia do sofista, vencer debate. Não importa se os argumentos que eles vão trazerem são verdades comprovadas. A ideia é vencer debate. E se tu parar para pensar, Chuchu, eu não sei se tu concorda comigo, até hoje, essas percepções sofistas, a gente vê, agora em período eleitoral, por exemplo, debates eleitorais, direto isso está acontecendo. O importante não é trazer a verdade, não é trazer os fatos históricos perspicazes, entendeu? O que a gente observa é vencer o debate, é lacrar, é refutar, é coisa do tipo. Técnicas de retórica. Então, a base disso tem com esses caras, velho. Então, por isso que eu falei pro Chuchu Baixo, eu acho que seria interessante a gente dar uma base filosófica sobre essa perspectiva da onde surgem esses elementos que dão dão embasamento para a gente perceber que o desenvolvimento da democracia, dos próprios elementos que a gente vai observar ao longo do tempo da história. Então, as principais características aqui, só para a gente observar das figuras dos sofistas. Oposição entre a natureza, a physis, e a cultura, nomos, certo? Então, principalmente do que a gente vai observar, da perspectiva do relativismo cultural, ou seja, os elementos culturais que a gente vai percebendo ao longo do tempo dentro dessas estruturas que vão ser construídas, vão ser relativas. Então, a cultura ela é relativa ao longo do tempo, a cultura ela é subjetiva ao longo do tempo, certo? Então, esses elementos a gente tem que observar. A própria ideia de verdade para os sofistas é uma ideia relativa, certo? A verdade para eles, o homem é a medida de todas as coisas, né? Frase clássica do Protágoras, ou seja, a verdade é medida pelas experiências daquele homem que ele tem ao longo da vida, certo? Então, a verdade é própria de cada um, e por isso ela é possível de ser refutada, certo? Porque cada um tem uma verdade específica, entendeu? Só que o grande problema que a gente vai situar dentro da filosofia. Bom, se cada um tem uma verdade, então o mundo é um completo caos, que a gente vai observar dentro desse momento aqui perspicaz dentro dessa atitude. Então, a alma é passiva. A alma, ela é feita a partir das suas experiências exteriores. Então, por isso que a verdade é relativa, porque cada um tem uma experiência diferente dentro do mundo. E, a partir disso, vai modelando seus próprios conceitos de verdade. Então, essa é a perspectiva que a gente vai ter que ter dentro dos sofistas. Rejeitam a análise de questões metafísicas. Para eles, metafísicas não importa. Não quer dizer que eles negam Deus, não quer dizer que eles negam os deuses ou coisa do tipo. Mas, para eles, o que a gente tem que observar não é a ideia de perceber algo que não está físico dentro da tua frente, que não está materializado dentro da frente. O que tu tem que colocar, o que tu tem que passar a entender são as questões do dia a dia, os elementos materiais, certo? Então, para eles, azar, querem ficar pensando aí em mundo das ideias, como Platão, fiquem aí viajando, o problema é de vocês. A gente vai analisar sobre uma perspectiva de argumentativa, certo? O que a gente vai observar dentro da perspectiva material, ok? Justamente esse pensamento dos sofistas, e é isso que tu quiser botar, Chuchu,
ele vai fazer a contraposição, na realidade, o Sócrates, né, vai fazer a contraposição ao pensamento socrático. Então, se tu quiser botar de um lado sofistas e do outro pensamento socrático, e aí entra Aristóteles, entra Platão, todos os pensadores socráticos, né? Então, que a gente vai observar que os sofistas, eles pensam completamente diferentes. O Sócrates é um grande crítico à forma de atuar dos sofistas. Certo? Primeiro, que sofistas cobram para fazer os seus desenvolvimentos de pensamento, e o outro busca a verdade, né? Os sofistas não buscam a verdade, o sofista busca vencer debate, certo? Então, pela técnica que ele vai utilizar, a técnica da retórica, que a gente vai chamar de antilogos, né? Antiverdade, digamos assim, a técnica retórica, onde se coloca determinado argumento e logo apresenta um argumento oposto. Ou seja, a ideia de refutação, que eu coloquei ali bem grande para vocês, eu refuto, que é bastante comum a gente ver hoje dentro dessas perspectivas de fake news, né, Chuchu? Perfeito, perfeito. E cada vez mais, é uma coisa que a gente vai associar daqui a pouco, essa lógica que a gente tem entre esse pensamento, né, retórico de vencer debate dos sofistas, associado às redes sociais, que esse é o grande ponto que possibilita uma propagação muito intensa de fake news hoje em dia. É tu associar o debate, ele nem precisa ser, pensando hoje, né, o debate, a discussão, ela nem precisa ser, tu não precisa ganhar esse debate, essa discussão, mas tu tem que ter um trecho em que naquele momento tu estava melhor, tu conseguiu dar uma argumentação, sem ter bases verdadeiras ou não, mas tu conseguiu fazer uma argumentação, conseguiu dar nos dedos do teu oponente. Esse pequeno momento, ele vai ser importante. Esse pequeno momento engaja, né? Engaja. Porque é um pequeno momento que cabe num videozinho do TikTok, cabe num Reels do Instagram, num Story, e aí é esse o momento que tu pega. Então, hoje em dia, tu reduz essa discussão em larga escala para um momento, 10 segundos, que é o que importa. Então, olha só a base argumentativa que vocês já podem montar, se for o que a gente discutiu antes, como um tema de redação, tu já está buscando a ideia dos sofistas e trazendo para uma realidade mais, como é que eu vou dizer, mais líquida, né? Mais fluida, mais instantânea. Vamos dar ali? Podemos seguir. Então, trouxe aqui, gente, para a gente observar que fake news, na realidade, não é nenhuma novidade, né? Fake news, ela é bastante comum ao longo da história. Não sei, Chuchu, inclusive, isso trouxe. Eu peguei alguns pontos aqui, mas a gente pode pensar em várias, tanto na história do Brasil quanto na história mundial. Em qualquer período histórico, a gente vai ver diversas mentiras acontecendo e que passam por verdades, e a gente vai observar ao longo da história sendo constituída. Então, por exemplo, eu trouxe aqui a execução da Ana Bolena, com o nosso querido, não podia deixar o nosso querido embuste, né, Henrique VIII de fora, Ana Bolena, que foi a segunda esposa do Henrique VIII e mãe da Elizabeth I, Henrique VIII já de saco cheio, certo, da Ana Bolena, não estava mais afim de ficar com ela, já tinha encontrado uma outra amante, vai fazer com a Ana Bolena o que mesmo fez com a Catarina de Aragão anteriormente. Só que ele não tinha nenhum argumento para fazer isso, ele já estava afim de se livrar da mulher. O que ele vai dizer? Vai acusar falsamente a Ana Bolena de que tinha um caso com seu irmão, ou seja, que tinha um caso de incesto, certo? E como a opinião pública sobre a Ana Bolena, que já tinha tirado do trono a rainha legítima, tinha separado, né, por causa do caso dela com o rei, tinha tirado a rainha legítima, que era Catarina de Aragão, do trono, ela já não tinha uma opinião pública muito boa. Quando foi criada essa fake news sobre a Ana Bolena, ela acabou sendo acusada e constantemente, posteriormente, cortada a sua cabecinha, sendo a segunda esposa a qual o Henrique VIII cortou a cabeça. Certo? Beleza? Teria mais 3, que ele cortaria a cabeça ao longo disso. Não, mais 2. Uma morre antes dele cortar, e a outra ele morre antes de cortar a cabeça da mulher. Certo? Então, aqui a figura da Ana Bolena. Talvez, passando dessa da Ana Bolena, a fake news mais contada da história da humanidade, né? A famoso cavalo de Troia, certo?
que não é um fato histórico comprovado, tá? A gente tem que entender que a Ilíada e a Odisseia são obras artísticas literárias que não necessariamente representam uma comprovação histórica evidente. Mas a gente vai observar que o próprio caso da fake news do cavalo de Troia, certo? Foi vinculado a essa perspectiva de uma ideia de fake news. O que é o cavalo de Troia? Depois de 10 anos de cerco na praia de Troia sobre os gregos, né, unificados entre si na figura de liderança de Micenas, a gente tem o ataque, então, à cidade-estado de Troia, que fica mais ou menos hoje o que a gente conhece como Anatólia, na região ali do que é a Turquia atualmente. O que vai acontecer? Os gregos não conseguem invadir o território, porque Troia era uma cidade muito importante. Eles ficam cercando, em 10 anos eles não conseguem invadir. Até que o senhor Ulisses, protagonista do livro posterior, a parte 2, né, de Troia, que se chama Odisseia, Ulisses vai ter uma ideia perspicaz. Vamos criar uma fake news. Olha que loucura, Juju. Vamos criar uma fake news. Como assim uma fake news? Vamos deixar um presente, um cavalinho de madeira, dentro, na frente, na porta de Troia, como um presente para os troianos. E dentro a gente bota uma galera para abrir os portões e o exército grego invadir a cidade de Troia e barrar as defesas. E é isso que vai acontecer. Os troianos caem direitinho e a gente tem, portanto, o primeiro grande caso efetivo de uma fake news que destrói uma localidade dentro da história, certo? Então, observem, gente, fake news destroem sociedades, certo? Aconteceu, por exemplo, aqui com o cavalo de Troia. E não por nada, né, gurizada? Inclusive vírus hoje, né? Talvez o vírus mais famoso que a gente tenha dentro da rede de computadores é os vírus de cavalo de Troia, certo? Que é justamente, tu pensa que é uma coisa, entra no teu computador e destrói teu computador. Essa é a perspectiva do cavalo de Troia, certo? Beleza? Chuchuzeiro, pode passar para nós, então. Tem alguma coisa que tu quer falar, Chu? Não, cara, tem várias, assim, eu não sei tantas de história, porque, enfim, não é a minha praia, né? Mas eu lembro muito dentro da ideia dessas lendas que vão se criando, que não deixam de ser fake news também, né? Eu lembro, por exemplo, do monstro do Lago Ness. Uhum. Tem ali uma foto meia boca que cria-se uma imagem e tu propaga a ideia de que tem um monstro. Cara, não é. Sei lá, tem várias outras assim que me vêm na cabeça que a gente nem consegue, né, Lucas, caracterizar exatamente a fake news. Tá, né? Mas não com o termo que a gente tem hoje. Mas, cara, vai pegar, sei lá, o Lucas, que é da área da música, né? Vai pegar aí o nosso quinto Beatle, né? O verdadeiro Paul McCartney, que não está mais entre nós. Esse cara aí, esse sósia, cara, então se propaga fácil. Não, tem várias, Chuchu, que a gente tem ao longo da história, inclusive em documentos, né? A doação de Constantino, por exemplo, que foi utilizada pela Igreja Católica para dar o poder daquelas terras dos estados papais, do Estado papal, o que a gente, tá, não é bem o que a gente conhece como Vaticano, mas os estados papais, que era sob domínio do Papa, é uma fake news. Foi um documento forjado pelo bispo de Roma, dizendo que o imperador Constantino tinha doado aquelas terras para o bispo de Roma. E nunca, aquilo aí foi um documento forjado. Hoje já se sabe. 1937, por exemplo, Plano Cohen, certo? Plano Cohen aqui no Brasil, um documento forjado por um general dizendo que ia ter uma invasão comunista dentro do Brasil. Documento forjado, entendeu? Outra fake news histórica que a gente vai observar, incêndio do hashtag 1934 dentro da Alemanha nazista, que foi o princípio que a gente vai ter para o domínio total do partido nazista dentro da Alemanha. Então, estou dando aqui alguns exemplos que vêm ao longo da história, mas eu coloquei... Fale. Deixa eu me lembrar, eu lembrei um que eu adoro. Fale. Que é para falar mal dos portugueses, a gente fala, né? Que quando os portugueses estão... A gente tem ali no período colonial, né? Que tem aquela coroa portuguesa, coroa espanhola, dando de frente um com o outro, que a gente tem um tratado de Tordesilhas, aquela linhazinha reta lá, e aí os portugueses tinham, como eu vou dizer, a liderança na parte da cartografia, grandes navegadores, então tinham grandes cartógrafos e tal, e então os portugueses meio que comandavam a cartografia mundial. E alguns mapas dessa época, né, daí chamou no mapa, bato no
e manda para o gol. E os portugueses faziam o quê? Eles te colocavam lá a linha do Tratado de Tordesilhas e no mapa, essa linha do Tratado de Tordesilhas, que é meio, tá ligado, né? O Lucas sabe, né? Vocês estão ligados. Imagina um mapa ali e tal, onde passa a linha. Só que no mapa, os primeiros mapas portugueses, eles colocavam a foz do estuário do Prata, do Rio do Prata, que fica ali entre a Argentina e o Uruguai. E a foz do Rio Amazonas, eles colocavam para o lado português. Então eles iam dando uma espichadinha para cá. E, cara, e aí quando eles publicavam esses mapas, dava a ideia do quê? Nossa, né? A foz do Amazonas é território português. É mentira! Tchu, tchu, tchu. É mentira. Não é. Mas os caras malandramente, né? Depois falam mal dos portugueses aí, ó. Eles faziam, gente. Fake news. É fake news, Chuchu. Fake news. Tu pega um elemento que a gente vai discutir depois, tu pega um fundo de verdade e, ó, dá uma lapidada. Fake news. Não, esse aqui, Lucas, esse aqui é massa, né? Esse aqui é demais porque, e por isso que eu separei ele, Chuchu, porque eu acho que ele já alia o aspecto das mídias digitais com a perspectiva da difusão das fake news. Eu acho que talvez seja o grande ponto que a gente modifica essa estrutura. A Guerra dos Mundos, então, gente, foi que no dia 30 de outubro, olha que genialidade, o 30 de outubro de 1938, pleno pré-guerra mundial, o Orson Welles tem a famosa tive uma ideia, certo? Famoso tive uma ideia. O que ele vai fazer? Ele vai emitir uma adaptação radiofônica do romance, que agora eu não me lembro de quem é, o da Guerra dos Mundos, é de um autor famoso que eu não me lembro, simulando a narração em tempo real de uma invasão alienígena em Nova Jersey. Então tu imagina, cara, naquela época não tinha TV, tu tinha o rádio como grande difusor de comunicação, e bota um cara falando como se estivesse sendo invadido o mundo por alienígenas, certo? O programa, obviamente, gerou total pânico dentro das populações que não perceberam que se tratava de uma ficção. Há relatos de pessoas que fugiram das suas casas ou que se prepararam para enfrentar os supostos invasores. É até perigoso, né, cara? Tu imagina, nos Estados Unidos, que é um estado completamente armado, tu criar um troço desse de difusão em massa. Já não são muito inteligentes. Tu já bota um monte de gente não muito inteligente com muita arma, certo? Só que para ter dado merdeiro era gigantesco. Mas só para vocês observarem a loucura da percepção desse elemento, certo? Chuchu, não quero mais me alongar muito, porque a gente tem bastante coisa ainda para ver. Bom, Chuchuzitos, então assim, e essa parte aqui, o exemplo que o Lucas trouxe aqui da Guerra dos Mundos é massa, porque assim, a gente estava fazendo associação com rádio, que hoje a gente faz, né, com outros elementos que a gente tem por aí, né? Internet é um elemento que chave nessa propagação. Bom, aí a gente vai fazer algumas associações aqui, a gente vai fazer uma pequena evolução do desenvolvimento tecnológico em cima da internet, porque isso é muito importante, tá? A gente vai ter, basicamente, os primeiros modelos, né, de informática, de computador, não estamos falando da internet ainda, mas os primeiros computadores, eles vão surgir nos anos 50. A gente até tem um filme massa pra caramba, que é o Jogo da Imitação, que mostra a história do Alan Turing, que é o cara que é considerado, né, vai montar o primeiro básico que vai ser o computador. E aí, esses computadores, eles vão, claro, diminuindo de tamanho, vão aumentando a sua capacidade de processamento, e isso vai levar à superação dessa tecnologia, essas tecnologias vai acabar superando, muitas vezes, aquelas tecnologias mais tradicionais de comunicação, como rádio, como televisão, né? Então, a gente vai ter o advento do computador como um elemento extremamente importante. E aí, vale lembrar, quando a gente está trabalhando com a indústria da informática, e no momento que ela se populariza, a gente está pensando numa das revoluções industriais que a gente tem. Lembra? Não tem apenas uma revolução industrial. A gente vai ter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, já se caminhando para uma quinta, né? Nos anos 60, ó, um dos laboratórios que trabalhava com os computadores, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, começou a desenvolver uma rede que interligava os computadores dentro desse departamento. E ela foi chamada de ARPANET. Aqui a gente tem o berço do que vai vir a ser a internet. Então, tu tem o advento dos primeiros computadores, tu começa a ter toda a questão de conectividade
conectividade limitada entre alguns computadores, mas que já vai espichando mais tarde para a gente trabalhar com a internet. Então, olha só, isso aqui, ó. Paulo Lucas, eu vivi isso aqui, ó. Que essa gurizada, isso aqui, ó, isso aqui, que foto Que ano é velha. isso? Que ano Cara, é isso? isso aqui, o primeiro computador que eu vi na minha vida era um assim, ó. Ah, que DOS? DOS? Aham, é. Cara, Eu peguei nossa. DOS também. Enfim, os disquetão, os bolachão assim, ó. Tu ia no... Tu escrevia assim, ó, boa tarde. Ocupava todo a memória do disquete. Acabou. Não tem mais como. Enfim, e aí tivesse projetos para desenvolver uma rede massiva que fosse capaz de conectar os computadores em todo o mundo, né? Começar a se dispersar. E aí, na década de 70, vem a internet. Tá? Mas, claro, ela é uma tecnologia mais limitada, não, ela demora para engrenar no sentido de ganhar popularidade entre a gente, né? Pessoas comuns e tal. E, basicamente, no dia 6 de agosto de 91, foi lançada a primeira página de... Oh, cara, olha isso. 91. Tá. A Lu deve estar olhando isso aí, 91, não era nem nascida. Eu já estava trabalhando há muito tempo na minha vida, dona Luísa. Tá? Eu estava no mundo já sabia o que era, muita coisa que tu nem faz ideia ainda. Cara, para mim, 91 é ontem. Cara, a primeira página de internet foi em 91. E isso é muito doido. Por quê? Porque à medida que a gente está entendendo que surgem os primeiros computadores, década de 50, 60, eles vão se popularizando para chegar nesse estágio que a gente está vendo aqui na foto. A internet ela começa a evoluir, as transformações dos meios de comunicação vão se tornando cada vez mais intensas, mais aceleradas, mais rápidas. E aí é um ponto meu. Eu não sei se o Lucas vai concordar, se vocês vão concordar. Mas a evolução tecnológica da comunicação ela vai ser tão acelerada, que nós não conseguimos nos adaptar na mesma velocidade. O Lucas falou antes lá da questão da cultura, né, no início, que essa cultura ela vai se transformando ao longo do tempo. Fato. Mas a impressão que eu tenho é que existe, né, uma diferença entre o ritmo de evolução tecnológica em várias áreas, mas aqui, meios de comunicação, e a nossa capacidade de evoluir culturalmente para acompanhar essas transformações. E a gente não sabe lidar com essas questões. A gente, como sociedade, a gente não aprendeu a lidar com isso. É o que a gente está aprendendo agora. Quando a gente está discutindo fake news, é um processo de evolução. A gente vai tomar muito na cabeça, como sociedade, não sociedade brasileira, mas como sociedade global, a gente vai apanhar muito das fake news, das deepfakes e por aí vai, para depois começar a construir algo mais, bom, assim eu espero, né? Capaz da gente ir pro buraco antes e não sobrar nada. Mas, enfim, não quero ser apocalíptico aqui. Longe de mim. Porque eu sou um otimista, antes de tudo. Ô, Chuchu, só queria Fala. dar uma palavrinha, acho que... Tá. Não, pode passar, não tem problema nenhum. Mas acho que a exemplificação disso, que é um elemento que a gente vai trabalhar um pouquinho mais adiante, é a própria construção da legislação desse espaço que é a internet, né? De enquanto um mundo que a gente não tem um contrato social formado ainda. Essa ideia de... Porque como é que a gente tem um contrato social para viver dentro de uma sociedade? Que, no caso, acaba sendo definido por uma ideia de um conjunto de leis também que são estabelecidos dentro do dia de hoje. Na internet não tem. A internet acaba sendo um lugar que tu vive em sociedade, uma meta-sociedade que é visualizada, só que essa meta-sociedade ela não tem uma legitimidade, ela é controlada pelas empresas que possibilitam o processo de difusão. Então, esse elemento eu acho que é fundamental disso que tu está falando. Se a gente não em sociedade, talvez a internet seja o local que a propriedade privada literalmente controla o quanto é visto a própria sociedade, certo? As empresas controlam esse elemento. Daí tu vai me dizer, mas as empresas também controlam o mundo. Sim, mas pelo menos existe uma legislação que teoricamente é laica, entendeu? Dentro desse processo e que a gente consegue fazer um contraponto dentro desse princípio. Mas é importante da gente observar sobre essa perspectiva que tu trouxe. Por favor, Chu. Não, perfeito, perfeito. Eu gostei que tu usou o termo meta. Então quer dizer que Mark Zuckerberg está batendo a porta aí da tua casa? Parabéns, Lucas. Fazendo propaganda para o Facebook. É isso aí. Dentro desse momento. Mas metafísica, eu falei. Aham, Metafísica. sim.
Na ideia de meta-sociedade, que não é uma... Isso é a manipulação da informação. Tu diz meta e joga metafísico, mas o que tu quis, a tua entonação é o quê? Metafísico. Eu não queria dizer nada, mas eu estou fazendo propaganda pro Mark Zuckerberg. O Runa está sendo comprado pela Meta, tá, gente? Não queria dizer. Quem dera, nada. Vai pagar 5 pila. Olha só, na metade dos anos 90, tá, a internet foi responsável por transformar a sociedade. Fato. Que é o que a gente tem hoje. A gente discute hoje em dia que essas gerações mais novas, elas já são gerações conectadas. Então, e isso é fato. Quando a gente está pegando essa geração alfa, que está começando agora, ela já é uma geração que, né, já está aqui, ó, com o dedinho aqui no touchscreen, aqui, ó, voando solta, tá? Então, o cotidiano mudou a forma com que as pessoas passaram a consumir. Isso aqui é importante. Consumir informação, cultura, serviços, produtos, entretenimento e conhecimento. Chuchuzinhos, a gente vai começar a discutir daqui a pouquinho essa ideia, a importância das redes sociais. A rede social, ela se torna um elemento chave na ideia de consumo. Ela cria um ambiente em uma rede social, seja um Instagram, seja um WhatsApp, seja lá um Twitter, não sei, mas cria um ambiente onde tu te sente bem, tá? É reforçada a ideia de tu fazer parte de um grupo, tu ter um habitat nessa rede social, porque é aí que ela começa a ganhar grana, né? Mas lá, por exemplo, no Instagram, e a gente teve, há pouco tempo atrás, teve uma funcionária do Instagram que ela saiu da empresa do Instagram e tal, e ela disse o seguinte: o Instagram ele é feito ele é feito do jeito que ele é, ele gera, se sabe, o Instagram sabe, a Meta, né? Sabe que gera uma série de danos psicológicos nos usuários, mas não importa, porque é a forma que a Meta tem de ganhar grana. E essa alteração na forma de consumo, de consumir produtos, informações e tal, as redes sociais hoje elas são determinantes para isso, tá? As fronteiras e a distância entre as pessoas diminuem drasticamente. A gente pode associar isso aqui com o mundo globalizado. Tá? A globalização é elemento determinante, está vinculado diretamente à questão da internet. As relações sociais, elas se transformam. A gente tem fronteiras de distância entre pessoas diminuíram drasticamente por causa, basicamente, do quê? Por causa da rede social. Tá? Tu vai conversar com gente, ou vai ver a vida de pessoas por aqui, pelo celular. Tá? Agora, olha só, a gente tem um distanciamento pessoal. As relações interpessoais, na realidade, elas estão se distanciando. Enquanto tu te aproxima de outras pessoas que tu não conhece via rede social, pessoalmente, isso está se distanciando. Tá? E aí as discussões também ficaram mais democráticas. Aqui, democrático no sentido do quê? Mais pessoas participam. O que a gente pode começar a discutir a qualidade do discurso, a qualidade da discussão, a qualidade dos argumentos. Esse que é o ponto que a gente volta lá nos sofistas. Então, a ideia de ter uma discussão mais democrática, acessível, não quer dizer que a qualidade dela melhora na mesma proporção, mas tem mais gente tendo possibilidade de participar. Sacaram? Perceberam a diferença? Não é a mesma coisa. Mais pessoas e qualidade da discussão é diferente. Tá? E aí a gente vai ter, né, a ideia de sites que começam a modernizar em qualidade, em conteúdo e design, em páginas e tal, para ter mais seguidores. A gente fez aquela aula, né, Lucas, sobre a questão do trabalho, e é isso. A gente tem uma relação aqui, por exemplo, da uberização, entra também nessa lógica, porque tu vai ter os aplicativos, está no contexto dessa evolução tecnológica, desse mundo digital. Tá? Eu coloquei aqui, olha só, a quarta revolução industrial, só para dar um contexto mais formal ao que a gente está discutindo. Então, por exemplo, assim, a quarta revolução industrial, ela começa ali no século XXI, início do século XXI, anos 2000.
ela estoura nos Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, outros países, os chamados tecnopolos desses países, que já tinham sido desenvolvidos fortemente durante a terceira Revolução Industrial, últimas décadas do século XX. E aí tu vai ter o Vale do Silício bombando, as indústrias, as empresas de alta tecnologia começam a ganhar muita força. Chuchu, e aí a evolução que a gente vai ter nesses tecnopolos é uma evolução muito importante, que é o seguinte, tu ter um ciclo em que há investimento em pesquisa, pesquisa gera novas tecnologias geram novos produtos a serem consumidos, e assim tu tem um ciclo que vai acontecendo. Um ciclo que gira em cima do investimento em novas tecnologias. Surge aí a internet 5G, velocidade rápida, a internet das coisas, a inteligência artificial, coisa que a gente poderia discutir também numa aula, né? As IAs, realidade virtual e aumentada, Big Data, impressora 3D, carro elétrico, as cidades inteligentes, as Smart Cities, né? Que é onde tudo está conectado e tal. E eu não coloquei aqui de propósito, mas dentro desse contexto de muito que está aqui, a gente tem as redes sociais. Elas se fortalecem através disso aqui. Tu vai pensar em inteligência artificial, as redes sociais hoje já utilizam inteligência artificial para criar sistemas de algoritmos que aumentem a nossa permanência na rede social. Aquela ideia do algoritmo que nos faz ficar mais tempo na rede social é muito importante. As inteligências artificiais hoje servem também para isso. Aí você vai pensar assim, tá, mas por que ele deu essa viajada? Ele foi lá longe. A aula é sobre fake news e ele está falando de criação de computador, criação de internet, não sei, Chuchu, é uma linha de construção que tu começa a pensar, cara, a gente está pegando uma tecnologia, né, Lucas, que ela é hoje central no mundo, que é computador. Aliás, na frente do Lucas tem um computador, na minha frente tem um computador, eu tenho um celular do lado, o Lucas tem um celular do lado, a Lu está na frente de um computador, num tablet tem um celular, e a gente está assim, tá entendendo? Então, é um elemento tecnológico central no nosso mundo, do qual a gente depende já, né? Muito. E é aí que está o ponto. A gente vai ter a nossa rede social, a gente vai estar conectado na internet, e esse que é o elemento. As redes sociais, elas são o principal elemento propagador de fake news. Na década de 90, chegaram as tais redes sociais. Olha só, elas elevaram a internet ao novo patamar de usabilidade e interação entre milhões de usuários. Então, olha só, 95, primeira rede social, Classmates, isso aqui eu não sei o que era, tá? Aí depois a gente vai ter aqui, ó, 2002, cara, 2002, o Lucas já era nascido nessa época, tá? Tava lá saindo do saco do pai dele, Fotolog. A gente vai ter 2003, LinkedIn e MySpace. Tu usou o quê? Fotolog. Fotolog? O que era o Fotolog? Eu não usava isso aí. Fotolog era um blog de fotos, cara. E depois tinha o vlog, mas o massa era o flog. A gente chamava, não era Fotolog, era flog que a gente chamava. Eu bombei, cara. Eu bombei. Bombei no Fotolog. Tá. É que assim, eu só fui entrar em rede social há muito tempo depois, assim. Porque eu era meio antiquado, então não tinha internet, não tinha celular e tal. Só fui ter nos anos 2000. Orkut, famoso Orkut, né? Facebook, tá aí até hoje. Pagando aí por fora aí o Lucas. YouTube 2005. Twitter, vulgo X. Dá para fazer só uma baita observação aqui, né? Ou X. E aí o papel do Elon Musk, cara, na propagação de redes sociais hoje, na rede que é dele, é uma cereja do bolo na nossa discussão, né? A gente teve agora, essa semana, uma transmissão pelo X de uma conversa entre Elon Musk e Donald Trump. Cara, e assim, ó, bombardeio de mentira, de fake news, tá? Mas, enfim, vamos lá. WhatsApp, outra bomba aqui na questão da propagação de fake news.
Instagram e por aí vai. Cara, e eu coloquei algumas. A gente tem várias outras, você sabe, né? A gente vai ter um monte. Telegram, importantíssimo na propagação de fake news. Tem Snapchat, TikTok. Cara, olha só, o TikTok, Chuchu, ele foi criado agora, faz poucos anos, tá? E ele tá em 150 países e ele tem mais de 1 bilhão de usuários. Era aqui, tudo isso que eu tô falando até agora é para chegar nisso. Tu imagina o seguinte, imagina uma fake news qualquer coisa. Tu larga no TikTok, ela viraliza. Ela pode, olha o que tem de gente usando esse TikTok. 1,2 bilhão de pessoas. Cara, se chegar em metade desses usuários, já é um mundaréu de gente. E aí o que acontece? Essa mensagem, essa informação falsa, ela vai começar a se propagar e ela vai gerando um efeito cascata, cara, que tu recebe aquela fake news e tu repassa. E isso chega numa quantidade gigantesca de gente. Os impactos que isso pode causar, a gente vai discutir alguns deles daqui a pouco, são absurdos. Podem causar uma série de tragédias no que diz respeito à segurança, à vida de pessoas. Então, isso é fundamental. E aí, a gente está falando de fake news, a gente nem chegou nas deepfakes ainda. Né? Os vídeos falsos, as montagens que a gente está discutindo muito hoje em dia, inclusive aqui, onde eu dou aula, na escola que eu dou aula, a questão de usar as redes sociais, Lucas, para colocar o rosto de uma pessoa, de um estudante, em corpos de outras pessoas, né? De pessoas sem roupa e tal, e começar a propagar isso. Olha o dano psicológico que está causando. Tá entendendo? E é uma discussão que hoje permeia a vida escolar do Brasil. Não do Brasil, do mundo. E vai além. Aqueles atentados a escolas giram muito em cima de fake news. Tá? Então, toda essa construção que a gente fez, os computadores da década de 50, internet, redes sociais, a ideia é que a gente chegou num ponto de tu ter a arma de propagação ideal de fake news. Tu larga na rede social e ela se espalha rápido. Tá? Aí eu trouxe só aqui para alguns dados para a gente ter, para vocês terem base, até um argumento de redação e tal, né? Ô, Chuchu, olha só, posso... vai falando, me interrompe. Só ali anterior, se puder voltar, que é uma coisa que eu queria, só para a gente observar numa questão geopolítica, né? A gente percebe o quanto todos esses grandes setores de plataformas, de difusoras, no seu primeiro momento, são grandes vinculados com a cultura ocidental, vamos botar o nome, ao interesse dos Estados Unidos, YouTube, o LinkedIn, MySpace, próprio WhatsApp. Eu acho que o único que não era dos Estados Unidos em específico é o Orkut ali dentro daquele momento. O Orkut é daqueles malucos indianos, é uma viagem, né? É uma coisa meio bizarra tudo mais, e acabou pegando dentro principalmente da comunidade brasileira. O Orkut não era difundido para o mundo inteiro, mas no Brasil ele era muito forte. Mas o TikTok, que hoje tem esse grande foco que a gente vai observar dentro desse momento, o TikTok é chinês. E aí entra, inclusive, e aí a gente percebe o que é o poder das mídias digitais, né? Nos Estados Unidos, a força que os Estados Unidos têm feito nos últimos tempos para barrar o avanço do TikTok dentro dos Estados Unidos. Certo? Beleza, pode tudo que é plataforma dos Estados Unidos em todos os locais do mundo, mas a China, o TikTok, que é chinês, tem que ter limitação. Isso já deixa muito claro quanto essas plataformas são muito perigosas dentro dessa perspectiva e são utilizadas, inclusive, como uma arma internacional de geopolítica, certo? Mesmo sendo de interesse privado, os limites dela dentro de cada uma das localidades. Então, isso é fundamental, eu acho, que a gente perceber o quanto essas plataformas, mais do que necessariamente de difusão de notícias falsas, como o Chuchu muito bem trouxe, que são extremamente perigosas, tudo dentro desses elementos, mas como elas estão encaixadas dentro de uma política, uma geopolítica internacional, né? Só isso que eu queria colocar, acho que perfeito. Era interessante da gente. É sim. E tanto que assim, tem alguns países hoje, que a gente colocou, Lucas, a pressão para o governo americano para banir o TikTok, né, dos Estados Unidos é muito grande, com a justificativa de que no momento que tu entra no TikTok, o governo chinês, a empresa do TikTok é uma empresa privada, mas ela tem uma parceria com o governo chinês.
Então, no momento que tu entra no TikTok, teria a possibilidade do governo chinês estar captando os teus dados, né? Então, aí, claro, porque é coisa que Facebook, Instagram, Twitter não faz, né? Fica tranquilo. Pode usar teu Facebook, teu Instagram de boaça, porque com certeza os teus dados não vão vazar, né, para o governo americano. Fica suave. Agora, o TikTok, sim. O TikTok é uma ameaça. E aí tu vai ter vários parceiros internacionais dos Estados Unidos que já estão abolindo o TikTok. Não pode mais. A Índia, né, que hoje geopoliticamente tem uma certa rivalidade com a China, já estuda a possibilidade de barrar o TikTok no território indiano. Tá? Então, é um elemento geopolítico fundamental. E a fake news como elemento geopolítico também, né, Lucas? O uso de fake news como elemento... no momento que tu tem, assim, um presidente de um país, de uma grande potência, dizendo que o coronavírus, ele é... Ou falando que a vacina feita em tal país, ela é extremamente danosa à saúde, ela pode matar, cara, isso é fake news. Isso não tem base científica para afirmar um tal desse, tu propaga. E isso tem também um fim geopolítico, né? Então, perfeito, essa relação com geopolítica aqui, ela é matadora. Eu coloquei aqui o seguinte, olha só aqueles dados, tá? Bem, enfim, só para mostrar, atualmente são quase 4 bilhões de usuários conectados à rede no mundo, tá? Mais da metade do total de pessoas do planeta em um único minuto. Então, olha só, em um único minuto, eles enviam 6 bilhões de e-mails. Chuchu, imagina fake news nesse contexto. 6 bilhões de e-mails, 41 milhões de mensagens do WhatsApp, tá? Fazem, eu não sei quem é que manda e-mail hoje em dia, né? Mas enfim, fazem 3,8 milhões de pesquisas. Eu sei. Quem é que manda e-mail? Eu também. Assistem 4,5 milhões de vídeos no YouTube. Acumulam 695 mil horas de conteúdo assistido na Netflix. Eu nem vou falar aqui do X-Vídeos, tá? Que o Lucas assiste constantemente. Mas, cara, é muita coisa. Então, é um terreno muito fértil as fake news. E aí, olha só. Fake news tem o objetivo de legitimar um ponto de vista. Isso aqui é fundamental. Legitimar um ponto de vista, o meu ponto de vista, ou o ponto de vista que eu quero que as pessoas tenham. Ou prejudicar uma pessoa ou grupo. Geralmente figuras públicas, não só. Geralmente. As informações falsas apelam para... E, cara, isso aqui é mais do que importante. Apelam para o emocional do leitor ou espectador, fazendo com que as pessoas consumam material noticioso sem confirmar se é verdade o seu conteúdo. Chuchu, a emoção é o elemento chave quando a gente está falando de fake news. É a emoção. O sentimento que ela te causa é que vai fazer tu propagar isso lá no e-mail, lá na rede social, que tu vai mandar pelo WhatsApp. É a emoção que te causa. Olha essa notícia bombástica, saiu em fevereiro de 2024, tá? Professor de História do Grupo Runa, Ciências Humanas, tem aumento salarial e passa a receber na casa dos 5 dígitos. Cara, olha, eu recebo uma notícia dessa, é fato, é verdade. Eu recebi isso e fiquei indignado. Pô, e o professor de Geografia do Runa? Só aqui, ó, né? Aí eu recebi isso aqui. Não, não tive dúvida. Peguei essa notícia e comecei a mandar para todo mundo. Olha aqui que absurdo. Lamento dizer, isso é fake news, não é verdade. Parece, tá? Pela pele bem tratada do Lucas, parece que ele recebe 5 dígitos, né? Mas a gente tá contando os 2 zerinhos depois da vírgula também. E aí o que acontece? Cara, no momento que tu tem isso, essa raiva que a informação me causou, me fez esquecer, ficar cego pro fato se ela é verdade ou não. Eu sei que eu vou mandar para todo mundo e dizer, olha só, o que é isso? Como é que pode? Ou, eu penso assim, eu recebo a informação e digo, pô, realmente, o Lucas merece. Um rapazinho trabalhador, homem sério, isso aí é para casar. Bem justo ele ganhar 5 dígitos. Olha só, vou mandar pro pessoal, olha aí, que bom, o Lucas tá dando certo. Né? Claro, a maior parte da propagação é por ódio. E veja só, Chuchu, é só o de história. Tem mais a parte de sociologia e filosofia junto. Então, junta as 3, tu vai ver que o troço tá rendendo. Por isso, então deve estar nos 7 dígitos. Tá? Essa aqui eu gostaria que fosse verdade, ó. Essa aqui eu queria que fosse.
URGS exclui matemática do vestibular. Ah, por mim podia ser. Tá? Mas é fake news. Tá? Ela não excluiu, é verdade. Isso aqui é falso. Falso. Essa outra aqui... Tem uma verdade, né, das três. Eu ia dizer, tem uma que é verdade. Tem uma As que é outras duas são verdade. falsas. Votem. Tá? Enfim, chuchuzitos. Cara, esse ponto aqui em cima, ele é fundamental, né? A ideia do emocional. Bom, aí olha só. As causas atuais para a disseminação de fake news. Descentralização da informação. O que a gente está falando? Aquela ideia de democratização, do acesso cada vez mais amplo à internet, às redes sociais, cada vez mais gente tendo acesso. Isso está descentralizando a informação. Ambiente de forte polarização. Essa polarização ajuda a reforçar isso aqui, ó, a ideia de legitimar um ponto de vista. Se eu tenho polos de discussão, de ideias, eu vou tentar legitimar o meu ponto de vista, o ponto de vista do meu grupo. E aí eu faço o que for necessário para isso, tá? A gente vai ter aqui, ó, crise de confiança nas instituições tradicionais, dormem furiosamente, e a gente deixa de acreditar nisso. Mídia tradicional. Não estamos santificando ninguém aqui, né, Lucas? Porque a mídia tradicional, a gente sabe como é que ela funciona. Mas, no momento que tu vai deslegitimizando a mídia tradicional, perdendo confiança nela, tu aceita qualquer informação que chega pelo WhatsApp. Lá da tua avó, que tá mandando mensagem, e aí tu vai aceitar. Porque a Globo é lixo. Então é melhor eu receber o que eu recebi pelo WhatsApp é verdade. Calma lá. Visão de mundo que relativiza a verdade. Fala. Ô, Chuchu, só quero dar uma palavrinha ali dentro da questão das instituições tradicionais, e eu acho que é fundamental para a gente perceber essa diferenciação que a gente tem das mídias, que a gente observa a difusão de informação em massa, para as mídias que a gente observa, como a gente chama de instituições tradicionais, principalmente de empresas de difusão radialística, de mídias que a gente observa como a televisão, rádio, entre outros, tá? Qual é a grande diferença entre as duas? As instituições tradicionais, elas seguem um pretexto tradicional, que é a Constituição. E isso é um elemento fundamental. A gente sabe, beleza, que há um interesse, há uma posição política, como qualquer coisa que existe dentro da vida, certo? Sendo uma empresa que busca determinados elementos. Mas tem um elemento fundamental ao qual elas estão resignadas, que é um processo constitucional, certo? Que é o que a gente não tem ainda regulado, e a gente vai comentar um pouquinho depois, dentro do processo das mídias digitais atuais no Brasil, certo? Então, acho que é essa grande diferenciação que a gente tem que fazer. Por que elas se chamam instituições tradicionais? Não é pelo tempo que elas estão vertentes, não é por causa do mecanismo que é utilizado, mas principalmente porque elas estão regidas sobre um processo constitucional. E isso difere totalmente de um processo que a gente vai observar da difusão de notícias falsas nos dias atuais e, sobretudo, das plataformas que difundem esses elementos. Então, acho que essa é a grande diferenciação que a gente tem que fazer dentro desse propósito, que facilita para a gente entender o porquê que é o problema tu reclamar sobre, sei lá, qualquer emissora de TV, emissora de rádio, ser difusora. Uma coisa é tu ter opinião, outra coisa é tu seguir constitucionalmente determinado aspecto legislativo. E isso é fundamental para a gente observar, porque se a mídia não segue esse elemento, tem gente que vai presa. Se continua acontecendo os processos de fake news, não necessariamente as pessoas são presas hoje em dia. Então, a lei é um elemento que barra o avanço desse processo aqui dentro desse momento. Só isso, Chuchu. Perfeito, perfeito. E aí, Chuchuzitos, nesse contexto que a gente está falando, a gente tem a formação, e isso aqui é importante, tá? De bolhas virtuais. A bolha virtual é aquele ambiente numa rede social, enfim, em que a tua visão de mundo, né, ela acaba sendo reforçada. Por quê? Tu tem a tua opinião, tá? Quando tu entra numa rede social, tu vai começar a ver que tem uma pessoa lá que tem a mesma opinião que tu. Então, estamos fazendo juízo de valor aqui, tá? Mas ela tem a mesma opinião que tu. E tu vai seguir aquela pessoa. Aquela pessoa fica repetindo isso, e outras pessoas começam a fazer parte, né? Seguir ela e ouvir o que ela diz e formam uma comunidade. Tu criou uma bolha virtual. Ali, tu vai acabar reforçando a tua visão de mundo.
Por isso que se fala muito assim, sai da tua bolha, estoura a tua bolha virtual, vai ouvir uma opinião diferente. No momento que tu tá numa bolha virtual, tu só tem a mesma opinião e ela é reforçada por fake news muitas vezes. E o que acontece? Nesse momento, qualquer coisa contrária, oposta, antagônica ao teu pensamento, tu vai dizer o quê? Isso não é verdade. Porque todo mundo que eu conheço aqui, na rede social, na minha bolha, tá dizendo que tem a mesma opinião. Então, o que não é opinião dessa galera, não é verdade. E se tu reforça, tu legitima esse ponto de vista com fake news, qualquer coisa que vem de fora não vai ser verdade. Saca? E aí tu fica isolado no teu mundinho. E a gente tem um outro conceito, né, Lucas, que ele é importante, que é esse aqui, ó. A ideia de pós-verdade. Que é esse momento que a gente vive em que o fato, a credibilidade da informação, ela não importa mais. A verdade não importa mais. Voltamos ao que o Lucas estava falando lá no início. O que importa é o impacto que a notícia causa. A gente falou antes da questão da emoção, né? É isso que vai importar para alguém, quem está propagando uma fake news. É a emoção que ela causa. Tu vai receber lá que o Lucas está ganhando 7 dígitos por mês, aqui no Runa, e isso eu não vou me preocupar para ver se isso é verdade ou não. Eu vou propagar porque houve uma emoção, saca? Isso é a ideia de pós-verdade. É a ideia de eu tiro a verdade da jogada e eu uso apenas o emocional. Tá? Lucas, quer dar uma palavra? Eu acho que justamente isso reforça dentro desse sistema, Chuchu, que a gente tinha comentado anteriormente, né? Por que se chama pós-verdade? Porque é uma era onde o pensamento, que é a base socrática que a gente está observando, não é o pensamento vigente. É subjetivo. A verdade, portanto, para essa galera, é subjetivo. Tu quer ver um exemplo sobre isso? E eu acho muito interessante essa perspectiva sobre a pós-verdade. Porque a galera tira para louco essa ideia da Terra plana. E a gente não entende qual é a perspectiva dessa ideia da Terra plana. Há uns 10 anos atrás, Chuchu, tu deve concordar comigo que pessoas falavam para ti, nada é tão mais certo no mundo do que a Terra ser redonda. Não era um elemento que a gente falava anteriormente? Nada é mais certo no mundo que a Terra ser redonda. Por quê? A Terra ser redonda era um fato comprovado científico, era a base que nos dava científico da sociedade. Por que as pessoas falam que a Terra é plana? Porque no momento que tu tira a coisa mais certa científica da humanidade, tu pode relativizar qualquer coisa. Esse é o sentido da Terra. Perfeito. Existe um elemento cognitivo na ideia do terraplanismo, que não é a ideia de acreditar realmente que a Terra é plana. Eu duvido que essa galera acredite realmente que a Terra é plana. Mas a ideia do terraplanismo é o processo de relativizar todo conhecimento cientificamente comprovado. Esse é o propósito. E esse é a base da pós-verdade. Né? A pós-verdade ela não se preocupa com o conhecimento científico explícito criado dentro dessa perspectiva. E aí tu entra dentro do propósito de ataque à educação, do ataque às universidades, no ataque de produção de conhecimento, e aí por aí vai. Então a pós-verdade, ele é um fundamento epistemológico para a construção de um conhecimento que pode refutar, novamente, qualquer descoberta científica. Então acho que isso é importante da gente entender dentro dessa perspectiva. E aí tu reforça o negacionismo científico, né? A ideia é essa. Qualquer coisa que vem da ciência, o que sabe a ciência? O que a ciência sabe? Se a mulher lá, ela tomou a vacina, né? E aí ela coloca a moeda no braço e a moeda fica presa no braço. Cara, é porque tem uma questão, tem um chip na vacina que imantou o braço da velha e ela coloca a moeda e fica parado. O que a ciência diz que não? Saca? É isso, tu começa a relativizar tudo. Perfeito. Eu lembro até hoje do vídeo daquela velha desgraçada lá. Enfim, olha só, por que as pessoas compartilham fake news, tá? Enfim, a ideia ali é o que a gente estava discutindo antes, né? Legitimar um ponto de vista. E aqui o que acontece? Olha só, de 2017 a 2018, os veículos de comunicação tradicionais apresentaram queda de 17% do seu engajamento. Cara, veículos tradicionais, que o Lucas falou antes, né? Regidos por uma questão constitucional. Enquanto que propagadores de fake news, né, em redes sociais, que não têm essa regulamentação, aumentaram 61%. E a gente está falando em um ano, 2018. Tá?
Então, a ideia é essa, é tu ter um elemento que não tem uma regulamentação, e essa é a grande discussão, que a gente vai chegar daqui a pouco, né, para tentar controlar isso, certo? De acordo aqui, ó, com o MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, uma informação falsa tem 70% mais chance de ser espalhada do que uma notícia verdadeira. Cara, olha que loucura. Não importa se ela é verdadeira ou não. E se ela for um discurso de ódio, ela tiver uma pitadinha de ódio, ela tem ainda mais chance. Isso é muito louco. Nas fake news, o que acontece? Quando tu tem uma fake news negativa, que ela gera, que a gente falou do emocional, né? Ela gera uma emoção negativa, ela propaga muito mais do que uma fake news do bem. Ou seja, a gente quer, parece que a gente gosta do ruim, é da tragédia, do ódio, tá? Se tu colocar uma imagem, então, tu coloca uma imagem, aí sim, aí é fato. Colocou uma foto, nossa, só pode ser verdadeiro, porque tem uma foto, tem um vídeo, né? Esquecendo que dá para manipular tudo. Chuchu, olha, desculpa, eu vou voltar aqui, Lucas, mas isso aqui, ó, isso aqui é profissional demais. Olha isso aqui, essa montagem que eu fiz. Não dá para dizer que é falso. Tem até o logo da BBC Brasil aqui, ó. Então, nessa lógica aí. Bom, problema das fake news, né? Elas viralizam. Essa aqui eu coloquei. Cara, isso aqui é do tempo da pandemia. Isso aqui foi noticiado, rolou por muito lugar, que era o pessoal morrendo por causa do Covid. É isso aqui, ó. Né? Aí a notícia que rolava nos WhatsApps da vida, redes sociais e por aí vai, população, não lembro qual é que era a cidade, população morta por Covid. Cara, aí tu olha essa foto, todo mundo na rua, apaga. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Só que não, fake news. Isso aqui era aqueles, como é que é? Que o pessoal, sabe aquelas pegadinhas? O pessoal deitava do nada na rua, assim, aí todo mundo ficava meio boladão. Flash Cara, mob, é aqueles. isso. Hã? Flash mob, aqueles que a galera deita. É, isso aí. Né? Poxa, Chu, mas daí, olha só, olha que loucura. Pega as enchentes agora dentro do Rio Grande do Sul, a quantidade de mensagem que foi difundida de que Sim. tinha corpos boiando dentro da água, que a quantidade de gente morta. E eu cansei de entrar dentro do Uber, o cara pegar e me falar sobre isso, entendeu? De que, não, tem muito mais gente morta, meu parente viu, entende? Esse é o processo que a gente vai Isso. observar, sabe? Porque hoje em dia, a fofoca é algo milenar, gurizada. A fofoca é algo milenar, e quando tem elementos vinculados a aspectos emocionais, o que na realidade é a grande fake news? Uma fofoca inverídica, um mercado de fofoca inverídica que vai se transformar num sistema mundo. É a globalização da fofoca, Isso. certo? Só que dentro de um panorama de um mercado. Existe um mercado, é isso que tu tem que entender. Existe um mercado mantido pela fake news. Bom, um próprio que difundiu a quantidade de notícias falsas que a gente observou nos últimos tempos da própria enchente, o cara foi preso agora, certo? Não vou citar o nome, foi preso agora, entendeu? E era um difusor, propagador de fake news durante todo o período das enchentes, certo? Então, por quê? Por que fazem isso? Porque é o mercado. Tem um interesse econômico por trás desse processo, certo? Econômico, político, social, que a gente vai observar dentro desse sentido agora. Por favor, Chu. Lucas, isso que tu falou dos corpos ali é um ponto que tu mencionou e realmente, assim, na época a gente estava aqui lá em Torres e a gente estava naquele centro de triagem para ajudar a fazer levantamento, pegar coisa, carregar colchão, tudo. E aí tinha, eu estava lá ajudando lá e daí tinha uma mulher dizendo assim, não, porque já tem mais de 200, tinha, um tal lugar tinha 200 corpos boiando, não sei o quê. Aí a outra mulher disse assim, isso é fake news. E aí é o ponto comum que é assim, ó, não, mas o irmão do cachorro do meu cunhado, né, isso ele viu, tá? Então, não, fica à vontade, só o meio da aula aqui, fica à vontade. Desculpa, escola se cercar vira hospício, se tapar vira circo. Mas, enfim, e aí é sempre isso, né? Tem alguém que viu o parente do meu irmão, que é não sei o quê,
que viu. O cara não viu nada. Mas tu reforça, tu não vai... Quando diz assim, isso aí não é verdade. Pô, tá me chamando de mentiroso? Como é que tu consolida essa informação? Dizendo que alguém viu. Porque aí parece que é verdade. Né? É isso. Como é que a gente reconhece aqui, ó, se é notícia falsa? Não trazem a fonte de informação e nem embasamento dos dados. Não são assinados ou assinados por alguém famoso. Não são replicados por outros veículos de comunicação, né? E quando vai pegar na internet, a URL ela é muito doida, né? vc.com.br tem lá .jaguaranet barra Ô, mais Chuchu, empresas. olha o que é aquele primeiro elemento que tu colocou ali, ó. Não trazem a fonte da informação e nem embasamento dos dados. O que é isso? Comprovação científica, cara. Tu entende? Por que se ataca tanto a ciência, então, dentro desse propósito? Porque justamente a ciência é um elemento que barra a difusão desses processos. Então, esse elemento que tu colocou ali primeiro como dados, isso aí é a base da ciência. Fonte da informação, para tu comprovar que alguma coisa é verdade, tu tem que comprovar que esse pensamento não é criado simplesmente do nada, ele vem a partir de um desenvolvimento de pensamento anterior, e dado comprovando que aquilo é real. Entende? Então, por isso que é fundamental a gente sempre observar as fontes e não agir a partir das nossas emoções. Por favor, Chuchu. Bom, aí a gente trouxe aqui, para vocês terem uma ideia, algumas das consequências que a gente teve de fake news, né? Então, linchamento de inocentes em 2014 no Guarujá, linchado uma mulher até a morte por causa de um boato, fake news, divulgado no Facebook. Ela foi acusada de sequestrar crianças para fazer rituais de magia negra. Vamos, mas ela foi linchada. Não importa a informação verdadeira ou não. Mas quando tu vê assim, pô, ela faz magia negra, ela sacrifica crianças, cara, tudo a emoção vem à flor da pele. Preconceito, homofobia e xenofobia, ataques a acampamentos de imigrantes venezuelanos, moradores de Pacaraima, no auge da imigração de venezuelanos aqui no Brasil, com paus, pedras e bombas caseiras. Naquela propagação xenófoba, aquela fake news xenófoba, diz assim, não, porque esses caras estão vindo roubar o nosso emprego. Né? Legitimação da violência. Marielle Franco, olha para uma redação, olha a base aqui para tu colocar numa argumentação. Morreu por causa, o pessoal alegava, né, que ela morreu porque ela é ligada ao tráfico, ao crime organizado no Rio de Janeiro. Por isso que ela foi morta. Questões de saúde pública, por exemplo, a questão a respeito da vacina, né? Aí eu coloquei aqui a Terra plana, o Lucas já deu spoiler antes, estava ali, né? E isso aqui é massa, tá? Uma redação, olha que tri. O MEC só desmentir notícias que apontavam, por exemplo, o cancelamento do Enem e mudanças nos horários e nas datas das provas. Cara, por que o pessoal vai propagar isso? Por que tu põe uma informação dessas? Né? Não tem na cabeça de quem faz, tem uma justificativa, né? Desmoralizar o MEC, né? Certo? Não passou no Enem, não estudou no RUNA, e aí não passou no Enem, e aí no outro ano tá fazendo fake news, tá ligado? Então, cara, e tem uma série, eu trouxe alguns, o Lucas começou a nossa aula com os exemplos de fake news do passado, eu trago para 2 mais recentes. Poderia colocar 3, eu ia colocar um terceiro e até esqueci, que era das Olimpíadas, com aquela lutadora de boxe turca, né? Cara, olha Argelina. Argelina, perdão. Argelina. Toda a mentira que foi feita em cima da mulher, que ela era homem, que não sei o quê. Cara, não! Sabe? E aí, tipo, ela foi perseguida em rede social. Pessoal caindo, matando em cima dela. E brasileiro que, porque, pelo amor de Deus, não sabe nem escrever direito. Tá? Notícias falsas inundam o Reino Unido e a França antes das eleições desse ano. Propagação de fake news. E a gente tem um caso muito importante, muito significativo do que é fake news, que está acontecendo, agora já perdeu um pouco de força no Reino Unido, que foi o seguinte, a gente teve o assassinato de 3 meninas por uma pessoa, foram esfaqueadas e tal, e aí no primeiro momento, rolou pelas redes sociais no Reino Unido, que esse cara era um imigrante muçulmano. A informação que circulou foi essa. O que o pessoal, principalmente de extrema-direita, fez? Foi atrás desse cara, acabou destruindo os centros de imigrantes, né? Promoveu uma série de atos de quebra-quebra, de linchamento e tal,
e depois se descobriu que o cara é britânico. O cara é britânico, é filho de imigrantes e não é muçulmano. Então, e aí tu já não adiantava dizer, olha, é mentira, olha, é fake news, não é verdade. Porque as coisas, os ânimos estavam tão inflamados, a ideia de reforçar o teu ponto de vista dentro da tua bolha estava tão fortificado, lasque se é verdade ou não. Lasque se aquilo que eu vi é mentira. A gente já tá no calor da hora. E aí vai, tá entendendo? Então, olha os perigos que a gente tem, Chuchu. Seja no passado, que a gente falou, seja no presente, cara, tem uma série de elementos importantes, tá? E aí, a gente vai para o debate, fala. Posso só dar... Isso que tu falou é fundamental. A ideia da difusão através da emoção, ela libera os caráteres mais terríveis que a gente tem enquanto sociedade. Isso não acontece do nada e não acontece só agora dentro dos processos anti-imigração. As políticas de lixamento, por exemplo, que a gente tinha dos estados do sul dos Estados Unidos, por exemplo, ao longo do que a gente conhece como leis de Jim Brown, atuação da Ku Klux Klan, a gente tinha uma série de notícias falsas que eram ligadas a crimes, a homens normalmente contra mulheres, né, que assobiou para uma mulher branca, um menino assobiou, nós tivemos um menino de 14 anos, agora não me vem o nome do menino, que supostamente teria assobiado para uma mulher branca, e aí se reuniu a comunidade branca e sequestrou, linchou e matou esse menino, certo? E a mulher branca depois admitiu. A gente tem o caso retratado pelo filme do Denzel Washington, que tem a música clássica do Bob Dylan, do lutador norte-americano que era o Hurricane, o furacão, né? Que também está vinculado a esse aspecto, que depois se viu que na realidade foi um ato extremamente racista da polícia norte-americana. Então, esses aspectos, eles se ligam com os elementos mais baixos que a gente tem dentro da sociedade. Tu falou da questão britânica, né, Chuchu? Me lembro muito da época que estava se discutindo o Brexit dentro dessas políticas que a gente observa de políticas de afastamento à União Europeia, de leis anti-imigratórias, entre tudo mais. Na França também é muito comum sobre esse aspecto, sobretudo na eleição do último ano, que o que acontece? O que a fake news desperta? O processo emocional dos próprios problemas que a gente tem interno dentro da sociedade, certo? Então apela-se para esse elemento, apela-se para o racismo, apela-se para a xenofobia, apela-se para o machismo, apela-se que são sentimentos que existem dentro da sociedade e que levam pessoas ressentidas sobre esses aspectos a disseminarem, a difundirem essas notícias falsas. Então, quando a gente fala esse emocional está regado de preconceitos, esse emocional está ligado a ressentimentos sobre determinada classe social, sobre determinado gênero, sobre determinada nacionalidade. Então, isso é muito importante da gente observar. Essa bolha que a gente está trabalhando, ela também está vinculada total de preconceitos. A fake news é o estopim, como é que a gente chama? O gatilho para esses elementos que a gente pode observar dentro desse momento. Por favor, Chico. Perfeito, perfeito. E aí a gente começa a discutir, para a gente finalizar a nossa aula, a gente começa a discutir a questão da regulamentação, né? Mas, para chegar no centro do debate da regulamentação, a gente tem que lembrar isso aqui, ó. O que a gente entende como liberdade de expressão? É o direito de expor ideias sem interferência do governo ou da sociedade. Mas aí, a gente tem que pensar o seguinte, fake news ou liberdade de expressão? Isso é um debate extremamente importante. Quando é que eu estou ultrapassando o limite da minha liberdade de expressão? Né? Então eu posso falar qualquer coisa porque é liberdade de expressão, mesmo que não seja verdade? Eu posso falar que uma lutadora argelina é homem, né? Porque é liberdade de expressão. A gente traz para a questão dos debates, né, a respeito do humor, né, Lucas? Que se fala, não, mas é só piada. Não só... Cara, calma lá, né? A liberdade de expressão ela deve ser plena ou não. Aí, cuidado. A realidade, o que é liberdade de expressão, o que a gente consegue entender como liberdade de expressão varia de país para país. O que é liberdade de expressão defendida constitucionalmente nos Estados Unidos é diferente no território brasileiro. A gente não pode dizer assim, pode falar qualquer coisa. Calma, nos Estados Unidos funciona de um jeito, aqui funciona de outro. Tem muita gente que acha que é a mesma coisa. Não é. A Constituição é diferente, as leis são diferentes. Tá? O entendimento é diferente. E esse carinha,
lindo, maravilhoso, né? Ele coloca o seguinte, olha só, John Stuart Mill, sobre si mesmo, seu corpo e sua mente, o indivíduo é soberano. A liberdade do indivíduo deve ser, assim, limitada. Ele não deve se tornar nocivo a outras pessoas. Então, no momento que a gente vive numa sociedade, a liberdade de expressão, lamento dizer, ela não pode ser total, porque tu não pode macular a índole de outra pessoa ou causar situações que vão ameaçar de morte outra pessoa. Tu não tu não é um sozinho no mundo, tu mora numa sociedade, num coletivo, né? E aí vem a ideia de deepfakes, reforçando o que a gente estava discutindo, né? As inteligências artificiais nas eleições, e aí a gente começa a discutir o seguinte, até que ponto, quando tu vai ter a ideia de regulamentação, né, das questões de fake news e tal, que o pessoal diz assim, ah, mas é censura. A gente volta para esse debate aqui, ó. Não é? Lucas, me ajuda. Não, eu queria só dar uma palavrinha. A gente já trabalhou com John Stuart Mill dentro das nossas aulas de filosofia, gente. Lembrando que John Stuart Mill, primeiro, ele é um liberal. Então, observa, ele é um liberal. Ele está querendo que o Estado tenha menor controle dentro das ações das sociedades. Mas, ao mesmo tempo, John Stuart Mill, ele é um utilitarista. A ética a qual ele estabelece é a ética do utilitarismo. E dentro do utilitarismo, ele faz um cálculo que é qualitativo, ou seja, o que é mais proveitoso para a sociedade e que gera menos dor às pessoas de uma determinada sociedade. Então, eu tô explicando para vocês qual é a corrente desse cara, o que esse cara segue enquanto ele é um liberal, então ele acredita que o Estado não deve ter um controle total, como acontecia dentro do antigo regime, dentro da sociedade, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele tem consciência que os atos, por exemplo, de deixar todo mundo ter a liberdade do jeito que quer, vira zona. E isso não é útil para a sociedade, dentro da perspectiva utilitarista. Então, a gente tem que entender de onde surge esse mecanismo dentro do que o John Stuart Mill está falando. Ele está falando porque não é útil para uma sociedade um Estado completamente livre, certo? Dentro da sua perspectiva de uma liberdade de expressão. A liberdade, ela deve ser não ceifada, né, mas ela deve ser limitada a determinados elementos que não seja nocivo para as pessoas, certo? Então é fundamental essa perspectiva aqui do John Stuart Mill e da ética utilitária ao qual ele se refere também dentro desse processo. Perfeito, perfeito. E aí, olha só, aqui no Brasil, pegando uma realidade bem tupiniquim, tá, chuchuzinhos? Bem tupiniquim, Brasilzão, tá? A gente tem a checagem de dados pelos provedores de redes sociais sendo uma luta muito grande, que essas redes sociais elas estejam acompanhando o que seja colocado e tirem, a gente vê que isso é muito difícil, né? A gente vai ter uma nova legislação no Brasil, então a gente tem aqui algumas leis de 2017, né, que vão trabalhar com essa ideia de responsabilização de provedores em caso de divulgação de notícias falsas. Então, eu propaguei uma notícia falsa, beleza, mas o provedor, ele também vai ser responsabilizado, porque ele permitiu que essa notícia falsa, fake news, se propagasse, viralizasse, então ele também tem uma responsabilização, né? Caracteriza como crime a divulgação ou compartilhamento de informações falsas. Cara, isso aqui, olha só, caracteriza como crime divulgação, eu lancei ela, ou compartilhamento. Eu recebi e passei, tá? Inclusão no Código Penal a prática de divulgação de informações falsas. Então, a gente tem projetos de lei que estão sendo... A ideia é começar a regulamentar. E a gente tem, talvez, o mais importante, tá? Que seja aqui a PL das fake news, que nem foi apelidada, que é a Lei 26.030 de 2020, que pretende transformar em crime o uso de contas falsas nas redes sociais, boots, né? Sem conhecimento da plataforma. O texto vai criar a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência da Internet. E aí vem o pessoal dizer o seguinte, não, isso é censura. Isso é censura. Estão querendo nos censurar. No Brasil não há mais liberdade de expressão.
Chuchu, a gente volta à discussão que a gente estava falando antes. Né? O que é? Qual é o limite entre liberdade de expressão e fake news? Saca? Então, esse debate ele é muito amplo e ele é muito importante. Por isso que a gente colocou lá no início a grande possibilidade, esse projeto, tá? A lei das fake news, ainda tramita no Congresso por causa desse debate de ser tão acirrado, mas por causa disso, a possibilidade de cair como um tema de redação também. Tá entendendo? Porque olha a riqueza de argumentação que tu pode ter. Tu pode defender, talvez, pode defender ali a censura. Não, realmente, tá censurando. Tu vai ter que buscar uma argumentação muito boa para isso. Tá? Mas tu pode defender esse lado. Tá entendendo? Então, as possibilidades são várias. Aqui eu coloquei, né? Outros pontos que o projeto ali da PL, as fake news coloca, as contas inautênticas, né? Proíbe contas inautênticas, contas automatizadas, tal, obriga conteúdos patrocinados, né? Basicamente, né? Quaisquer peças publicitárias intermediadas pela própria plataforma devem ser indicadas, propaganda eleitoral irregular, que tem demais, e por aí vai. Eu coloquei aqui a polêmica. Né? Enfim, né? Tem muita coisa. E eu quero, Lucas, eu só quero terminar aqui e deixar 2 dicas de leitura. Clássica, né? Livro que acho que todo mundo já leu na vida, pelo menos uma vez, né? Aqui, se tu lembrar bem, de 1984, tem o Ministério da Mentira, que pega as informações do passado e vai alterando, vai manipulando, né? A gente poderia meio que considerar como fake news, para corroborar a visão do grande irmão. E como eu sou um quadrinista, né? Sou um fã de quadrinhos, isso aqui é massa demais, ó. Departamento da Verdade. É fake news assim, ó, linda. Só vou dar spoiler aqui, Lucas. Lucas não gosta de quadrinhos, Lucas é um conservador da leitura. Mas é tipo um mundo ficcional onde, quando muita gente acredita em alguma coisa, aquilo começa a se tornar real. Então, que nem tu falou da Terra plana. Se muita gente acredita na Terra plana, a Terra vai ficando plana. E aí tu tem que combater, né? E é uma coisa que eu gosto de ler, desculpa. Eu sou mais assim, certo? O mentiroso, seu mentiroso, tá te espalhando fake news. Né? Tenho várias aqui dos quadrinhos. Gosto muito de quadrinhos históricos. Não sou muito de quadrinho de herói, mas histórico eu gosto bastante. Tenho várias. Essa aqui. Então essa aqui é uma boa. Essa aqui é boa. Vou procurar. Inclusive, estou lendo quadrinhos agora sobre o Olympe de Gouges, que a gente já trabalhou dentro da nossa aula. Chuchu, posso dar uma dica também? Pode. Para você botar aí dentro da página mesmo, o documentário que se chama A Terra é Plana. Um documentário do Netflix, tem no Netflix, certo? Que faz uma análise a partir da própria perspectiva dos terraplanistas. Então, é bem interessante, ele é de 2020 e ele tem disponível no Netflix, certo? Bem interessante para vocês verem, sobretudo, a perspectiva do que é essa análise, do que é o terraplanismo, né? Qual é a perspectiva e qual é o interesse dentro do terraplanismo por trás desse argumento. Então é isso, meu querido. Acho que foi uma aula bem proveitosa, super interessante. A gente já tinha falado um pouco, né, Chuchu? A gente até pensou, putz, será que vamos falar de novo? Mas é que, cara, esse assunto ele é muito importante. Esse assunto hoje a gente foi um pouco mais a fundo, trabalhou mais em específico, não somente dentro do processo da democracia e das eleições. Acho que isso seria interessante, né, Chu? A gente trabalhar o que é essa ideologia da fake news, o que é esse desenvolvimento, enquanto também em conjunto com a tecnologia. E é isso que a gente propôs aqui dentro da nossa aula no dia de hoje. Lu, tem alguma dúvida?